Amém, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, no texto de Mateus, capítulo 21. E eu quero agora ministrar a respeito do versículo 28 até o verso 32. Na primeira mensagem, nós pregamos do verso 33 até o verso 46. Agora, domingo foi versículo 23 até o 27. E agora eu quero concluir o sermão que Jesus ministrou, a pregação que ele fez no templo para os religiosos da época, os sacerdotes, os fariseus. Os partidos religiosos estavam reunidos ali todos, certamente representados por todos os partidos. Só disse o texto que eram os religiosos. E agora Jesus conta a parábola dos dois filhos. Todos encontraram? Mateus 21, versículo 28 ao 32. Podemos ler? Você pode acompanhar? Na sua casa, você pode da mesma forma, abra a sua Bíblia. Mateus 21, versículo 28 até o verso 32. Diz assim a palavra: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou dos religiosos, porque realmente a causa religiosa pendia para uma inclinação, seja dos herodianos, seja dos essênios e assim sucessivamente. Por que eu estou dizendo isso? Estavam um grande número deles reunidos aqui. Cabeças diferentes entre eles no meio dos religiosos, do judaísmo. E Jesus pregando para esses homens, confrontando a fé deles. Depois de Jesus já ter mexido bastante neles, quando os colocou na parede perguntando sobre João Batista, pregamos aqui domingo os versículos seguintes ao versículo 23 que acabamos de ler. Logo em seguida que Jesus os aperta, ele aperta um pouco mais, agora perguntando a eles uma resposta diante de uma história que ele estava contando. Ele narra que um homem tinha 2 filhos. E ele disse ao primeiro: vai e trabalha na vinha. E o primeiro disse o quê? Versículo 29, respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Depois, Jesus narra um segundo filho, esse homem tinha 2, e o pai dirige-se a ele, versículo 30, e mais uma vez ele faz o mesmo chamado: vai até a vinha e trabalha. Respondeu ele, veja aí o finalzinho do verso 30, eu vou, Senhor, mas não foi. Mas não foi. E aí Jesus explica isso, né? Jesus pergunta para eles: qual desses fez a vontade do Pai? Meu Deus do céu. Veja bem, Jesus, olha as palavras que Jesus cita. Qual desses fez a vontade do Pai? A frase de Jesus, ela pode ser claramente compreendida como um confronto direto que Jesus estava fazendo com os religiosos. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Você sabe que diante de Deus só tem 2 grupos, né? Você sabe disso, né? É ou não é? Só tem 2 grupos diante de Deus, irmãos. Vamos relembrar aqui esse princípio. Só tem 2 grupos. Na visão de alguns, Deus tem vários grupos. Tem os índios, tem, né? Não, irmão, tem só 2 grupos diante de Deus. É os que creram e fizeram conforme a palavra.
e os que não creram. Só tem esses dois grupos. Não adianta forçar uma barra que não tem. Só tem dois grupos. Onde é que está esse princípio? No dia do julgamento, Jesus conta logo em seguida, inclusive aqui, textos à frente de Mateus, ele vai falar do julgamento final. À esquerda, Deus colocará os bodes, mas as ovelhas, ele colocará à direita. Quem são as ovelhas? São aqueles que fizeram a vontade de Deus, que foram cuidados pelo Senhor, que se deixaram apacentar. Mas os bodes, os que eram duros, que eram intransigentes, não respeitavam nada e ninguém, que ficavam batendo chifre com chifre, que ficava comendo a roupa do varal. Já ouviu falar disso? Meu irmão, o que tem no estômago de um bode? Não queira saber, porque até roupa come e não morre. Não morre, né? Era para comer a roupa? Não, estou fazendo essa roupa aqui para o bode comer. Alguém faz isso? Né? Não, estou aqui, né? Mandei fazer essa blusa, essa camisa, para colocar no varal e o bode vir e se deliciar na blusa. Ninguém faz isso. Então, qual é a característica do bode? Intransigência, desrespeito, não respeita os bens das pessoas, pula a cerca, bate um com o outro, fere o outro, não tem conduta. Então só tem dois grupos: aqueles que vão estar à direita e os que estão à esquerda. Você sabe que essa história da direita, é horrível falar isso num tempo onde esquerda e direita é tão falado, né? Mas eu estou falando da Bíblia, viu? Esqueça aí, o pastor está falando de política, sai dessa aí, irmão. Nós estamos falando da Bíblia. Qual o entendimento de direita na Bíblia? À direita, sempre, o rei estava lá sentado, ficava à sua direita o general, dependendo do tipo de governo, o general supremo, ficava à sua direita. Ficava o filho mais velho, o qual o acompanhava em tudo. Ficava o conselheiro principal, aquele que iria executar as decisões do rei. À direita. À direita também se sentava a esposa, a rainha, representando que ela está do lado da mão que é utilizada, ou seja, aquela pessoa que tem autoridade, ou seja, eu dei várias referências de vários tipos de governos no decorrer da história do ser humano na Terra, várias formas de governo, mas o simbolismo de à direita é aquele o qual é utilizado. Onde é que Jesus está assentado, irmãos? À esquerda ou à direita? À esquerda ou à direita? Irmãos, desculpa, mas num tempo desse que se fala tanto sobre direita e esquerda, alguém pode achar que eu estou aqui falando que por isso que eu sou de direita, porque Jesus está sentado à direita. Não tem nada a ver essa interpretação, nada a ver. Mas eu estou tocando nesse assunto só para implicar mesmo, para deixar claro que não estou jogando em direta de nada, sai fora disso. Eu estou falando da Bíblia. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e está sentado à destra do Pai, à direita do Pai, o texto está dizendo que Jesus é o instrumento do Rei Supremo. Ele é o executor de tudo que sai do trono. Passa por ele. A ordem do Pai passa por ele e é executada. Por isso que quem vai julgar toda a terra é Jesus. Por que ele vai julgar perante o Pai todas as nações? Porque ele tem autoridade para fazer isso. Você sabia que naquele dia haverá pessoas dizendo: eu tenho certeza que eu vou passar nesse julgamento aí, porque eu fui uma boa pessoa. Se por outro lado tiver alguém dizendo: mas como assim Deus vai me julgar? Mas Deus não sabe o que eu passei? Aí quem vai estar sentado lá para julgar é Jesus, meu irmão. Jesus passou tudo aqui na terra. Jesus viveu a vida que todo mundo viveu. Ele viveu, só não
cometeu pecado. E quem vai julgar é legitimamente um homem que viveu na terra e que tem autoridade para julgar, porque viveu e permaneceu fiel e para sempre está sentado à destra do Pai. Então, aqui, Jesus está evocando indiretamente uma palavra contundente sobre eles. Qual desses fez a vontade do Pai? Olha a ousadia de Jesus. Ele estava falando para os sacerdotes e para os líderes religiosos. Ele fez a seguinte pergunta: qual desses fez a vontade do Pai? E aí, o próprio Jesus responde. Como é que ele fala? Versículo 31. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Agora, vamos interpretar o que Jesus está dizendo. Veja bem, em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Vamos fazer a contagem. O primeiro filho disse o quê para o pai? Foi o que o primeiro filho disse? Foi o que o primeiro filho disse, irmãos? Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O pai disse. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Quem é esse primeiro filho representado aqui por Jesus? No versículo 31, a parte final, ele explica quem é o primeiro filho. O primeiro filho é a prostituta, é o cobrador de impostos, que ouviu a palavra de Deus e não quis obedecer, ficou na prostituição e ficou cobrando impostos. Você sabe que a cobrança de impostos era de forma injusta, de forma indevida. E era considerado o traidor da nação de Israel, um cobrador de impostos. Era considerado uma pessoa que se aproveita dos outros, por causa da autoridade que tem. Ele, para você ter uma ideia, o cobrador de impostos, quando uma pessoa chegava com algum peixe que pescou para vender na cidade, na porta da cidade tinha que pagar o imposto por isso. E o imposto tinha uma tabela de Roma, tinha um cálculo específico para cada coisa que fosse comercializada, e o salário do cobrador de impostos, ele iria cobrar a mais do que o valor de Roma. E ele poderia cobrar o valor que ele quisesse, claro, deveria ter um certo respeito, mas se ele cobrasse, deveria ser pago. E era o salário dele, por isso que ele era considerado tanto traidor de Israel, porque servia aos romanos, mas também se aproveitava daquele momento que o povo estava vivendo e fazia o seu sustento daquela situação. Por isso que Zaqueu, quando se converte, ele diz: olha, se eu tiver tomado alguma coisa indevida de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Por que ele diz se eu tiver tomado alguma coisa? Porque certamente ele tinha sim se aproveitado de alguém por causa da sua autoridade. E ele, quando diz isso, vou devolver 4 vezes mais, ele estava tomando uma chave exegética, interpretativa da lei. Porque a lei, quando, por exemplo, você pegava um boi emprestado e você perdesse esse boi, ele morresse, caísse num buraco, ficasse aleijado, você teria que devolver 4 vezes, 4 bois em troca. Quando Zaqueu declara, vou devolver 4 vezes, ele estava dizendo, se eu tiver tomado indevidamente, vou devolver 4 vezes. Ou seja, se eu tiver cometido dano a alguém, eu vou devolver 4 vezes. O que Jesus disse sobre aquele homem? Hoje chegou salvação nessa casa. Chegou salvação. Você quer saber se é salvo, meu filho?
você está interessado em consertar a sua vida, ainda que lhe valha dinheiro, eu vou ter que dar o dinheiro que eu tenho, pastor, mas eu vou consertar o pecado que eu cometi. E aí, a salvação. Por que isso acontece? Porque para a pessoa o dinheiro não vale mais nada, o que vale é o que ela recebeu. Não é? Por isso que não é mais a palavra de Jesus é oferta, mas as pessoas ficam medindo, às vezes, quanto vai dar. Meu irmão, você não tem ideia ainda da salvação, né? Hein, irmãos? A pessoa não tem ideia do que é a salvação. Tudo que nós pegamos aqui na terra, isso é nada, nossa vida passa rápido, como um vento. Daqui a pouco, irmão, estaremos com Deus para sempre. E não adiantou nada, nós não vamos poder levar nada daqui. Por mais que nos alegre as coisas que temos, que Deus quer que tenhamos. Irmãos, Deus quer que você tenha um carro, uma casa própria. Deus quer que você tenha as coisas, mas nunca o seu coração nelas. Nunca. E aí, Jesus estava falando aqui, voltando para o nosso texto, Jesus estava falando, irmãos, que essas pessoas, os cobradores de impostos, eles são esse primeiro filho, que ao ouvir o chamado de Deus, porque eles tinham ouvido, eles tinham conhecimento da palavra. Aliás, não tem uma pessoa que seja isenta do julgamento. Toda pessoa está sujeita a julgamento legitimamente, porque todo mundo nasce com um senso comum, ainda que nunca tenha lido a Bíblia, mas um senso comum de justiça, um senso comum de sobrevivência, um senso comum do certo e do errado. E a palavra de Deus narra a respeito disso, inclusive. Você vai poder encontrar isso no texto de Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo fala. Ninguém estará livre do julgamento, todos são pecadores, não há um sequer que não seja. E ainda que não tenha tido conhecimento da Escritura, mas tem um senso da existência de Deus, tem um senso próprio que o próprio Deus inseriu quando na criação. Irmãos, o homem saiu de Deus, é oriundo do Pai, saiu de Deus, Deus pegou uma parte dele e colocou no homem, o sopro, o fôlego da vida. Portanto, o homem, por mais que tenha nascido numa família que nunca leu a Bíblia, mas há um molde, um sopro de vida que perdura para sempre em todos os nascidos. E esse fôlego veio de Deus. Então, os cobradores de impostos, as prostitutas, os pecadores, na época, na cultura judaica, eram chamados de os pecadores. Os pecadores. O texto vai dizer, Jesus está dizendo, que os cobradores de impostos e as prostitutas estão representadas no primeiro filho. O que foi que o primeiro filho disse? Não irei. Veja bem, vamos relembrar aqui o que é a vinha, a figura da vinha, irmãos. A figura da vinha é a obra do Senhor. A vinha está representada várias vezes na Bíblia, na parábola seguinte da mesma forma, os trabalhadores maus da vinha. A vinha é a ordem que Deus deu e aquilo que o Pai ordenou ser feito. E por que é uma vinha? Porque o fruto que vai gerar dali é agradável a Deus, são pessoas alcançadas, abençoadas, são pessoas salvas. Então, esses que disseram, não irei, eles mais tarde, veja o verso 29, mais tarde, porém, arrependeram-se. Arrependeu-se e foi. Não foi assim justamente com eles? Ao ouvir o evangelho de Jesus, os cobradores de impostos se reuniram. Ao ouvir o evangelho de Jesus, as prostitutas vinham ouvir, e a Bíblia diz que tantas pessoas nessa estrutura da época vieram até Jesus, e essas pessoas faziam parte até dos que seguiam. O próprio Mateus era cobrador de impostos. O próprio Mateus, o qual o evangelho foi escrito, era cobrador de impostos. Então, ao ouvir a palavra, o que houve com eles? Eles se converteram e eles vieram. Eles primeiro ouviram a palavra
Claro, já nasceram recebendo a palavra, eles conheciam que eles eram pecadores, mas eles não obedeceram à palavra que ouviram, mas mais tarde se arrependeram. Mais tarde se arrependeram com quem? Com o evangelho de Jesus. O que os cobradores, o que os sacerdotes, os líderes religiosos faziam quando viam eles junto com Jesus? Repudiavam Jesus, porque Jesus estava com eles. Eles estavam com Jesus. Os religiosos da época tratavam eles com desprezo, irmãos. Meus queridos, eu quero convidar você a essa reflexão, a entender a pregação de Jesus. Jesus estava falando sobre os que se arrependeram, os filhos de Deus que se arrependeram de ter desobedecido, e eles são representados por aqueles que ouviram a palavra de Jesus e se converteram. O que Jesus disse? Eu gostaria que você lesse mais uma vez o verso 31. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Por que antes? Porque os sacerdotes e os líderes religiosos estavam endurecidos, não viam Jesus com bons olhos, queriam a morte de Jesus, mas os cobradores de impostos se arrependiam, as prostitutas se arrependiam. E enquanto isso, os religiosos que professavam a Deus por meio da sua fé, era distantes do Deus que professavam. Meus irmãos, só a misericórdia de Deus. E então, verso 32, Jesus então finaliza dizendo: pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Veja, aliás, antes de ler esse final, o versículo 30 ainda, o pai dirigiu-se ao segundo filho e disse mais a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor, mas não foi. Quem é que dizia que estava no caminho, que trabalhava na vinha? Os sacerdotes. Eles declaravam: sim, Senhor, mas na prática, nenhum deles comparecia diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque era da vontade de Deus que eles fossem misericordiosos com os pecadores, porque ninguém é recebido por mérito humano, ninguém é melhor do que ninguém. Deus olha o pecador todos no mesmo nível, não existe diferença diante de Deus. Como eu disse, para Deus só tem dois grupos: os que creem e os que não creem. No meio dos homens, da sociedade nossa, tem uns que se sentem mais do que os outros, tem uns que se sentem até Deus na terra. Nas autoridades, por exemplo, do judiciário, no Supremo Tribunal, se você for acompanhar, você percebe, parece que eles não são humanos. Aliás, é uma das coisas que se conta, né, que os ministros do Supremo Tribunal, eles têm a impressão de que eles são Deus na terra, e eles acreditam plenamente nisso. É uma brincadeira para falar a respeito de como eles se veem, né? E essa impressão realmente, quem acompanha pode declarar isso, que a impressão que dá é que eles estão acima de todos nessa nação. Mas diante de Deus, aqueles que não se arrependerem de seus pecados não serão recebidos do mesmo jeito. Pode ter o maior respeito entre os homens, pode ser o melhor presidente, pode ser o melhor governador, pode ser a pessoa de maior autoridade no mundo, mas se no coração não crer, está no grupo dos incrédulos e pronto. E não tem história, porque quem ordena sobre esses dois grupos e define eles está acima dos mais altos céus. O nosso Deus é Ele que sonda os corações, é Ele que diz quem é e quem não é, e ninguém pode interferir em seu julgamento. Ninguém.
Então, Jesus está aqui declarando: vocês que declaram que vão trabalhar na vinha, vocês não comparecem naquilo que falam. Falam que fazem, mas não comparecem na prática. E então Jesus declara que as prostitutas, os cobradores de impostos, esses sim, já foram recebidos, já estão na vinha, já estão trabalhando na vinha, e porém vocês que declaram que estão, não comparecem no trabalho, não comparecem conforme declaram. E aí Jesus finaliza o verso 32, pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Como que eles poderiam conhecer o caminho da justiça? Se acreditassem no profeta, meus queridos. Se acreditassem no profeta. Mas não acreditaram. Não acreditaram em João Batista. E vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Veja como Jesus aqui deixa claro que os cobradores de impostos, as prostitutas, creram. Jesus parece vai pegando assim, colocando o dedo na ferida deles, dizendo que era mais honrado diante de Deus quem foi prostituta e quem foi um cobrador de impostos tão escorraçado na sociedade. Meus irmãos, você vai encontrar registro de mulheres que eram discriminadas na sociedade porque tinham uma conduta leviana. E discriminadas por causa da religiosidade desses homens. E Jesus aqui declara que essas pessoas foram recebidas por Deus. É verdade sim que elas disseram que ouviram a palavra, mas não foram para a vinha. Mas depois elas se arrependeram. Depois elas se arrependeram. Aliás, eu quero até aqui dizer para você, você conhece pessoas que cometeram pecado, essas que você vê depois de anos daquele pecado que você viu, tome cuidado para você não tratar essa pessoa conforme o pecado dela de 2, 3 anos atrás. Porque ela pode ter se convertido e você que está apontando para ela é que pode estar no grupo dos que não comparecem na vinha como aqueles religiosos. E aí eu já comecei a pancadaria, né? Qual é o momento da pancadaria? É quando nós vamos aplicar isso que nós ouvimos. Nós acabamos de ouvir o que significava a pregação de Jesus. E agora vamos partir para a reflexão da realidade para a nossa vida. Meu irmão. Como é que nós poderemos aplicar essa realidade hoje? Eles estavam no templo. E no templo eles se sentiam na presença de Deus. Mas eles cometiam as piores coisas quando encontravam os pecadores na rua. Discriminavam, não falavam com eles porque eram pecadores. Passavam por outro lado. Jesus até contou a parábola daquele homem que foi assaltado, deixaram ele meio morto. Como é que estava o levita? Passou de largo. Como é que estava o sacerdote? Passou de largo, foi para o outro lado da rua. Aquele era o trato para com os pecadores, passava longe. Tem uma ideia, meu irmão? Uma prostituta passando e um sacerdote vai passando, ele passa para o outro lado da rua porque é uma prostituta. A aplicação aqui, irmãos, é que nós devemos analisar se nós não transformamos a igreja que participamos, nós somos batistas, ou qualquer outra igreja que você faça parte, nós não transformamos ela no judaísmo de hoje, da época. Quando que nós transformamos no judaísmo? Quando nós tratamos os pecadores passando de longe. Vou passar de longe porque pode ser que eu pegue o pecado dele. Essas pessoas eram maltratadas pelos religiosos. Se nós não respeitamos o pecador, maior sinal de respeito que você tem para um pecador, meu irmão, uma pessoa que está em pleno pecado, é você falar com ela e você fazer amizade com ela a fim de pregar o evangelho, porque você recebeu a salvação e todo mundo merece também receber esse evangelho da graça. Mas se você olha com desdém,
Se você fica até torcendo, vai que pega o coronavírus para ver se morre essa coisa ruim, e você fica lá pensando, você não é diferente dos religiosos da época. Eles achavam que só eles tinham caminho da salvação e que eles já estavam fazendo a obra de Deus, eles já estavam fazendo a vontade do Pai. E eles estavam distantes da vontade do Pai. Se você quiser saber se você está no mesmo nível, você se sente o que já alcançou. Você se sente o tal. Você se acha o filhão do papai. Você já alcançou. Você sente o maravilhoso. As pessoas, quando olham para você, você fica até chateado, porque elas não elogiam conforme você acha que você é. Fulano não me reconheceu. Os líderes religiosos da época gostavam de ser reconhecidos pelos homens. Eles gostavam dos melhores assentos nas festas. E hoje, irmãos, não é diferente. Tem gente que fica chateado se não for reconhecido. Eu quero dizer para você que você precisa do reconhecimento de Deus. E Deus reconhece, não é quem é melhor aqui ou acolá, é quem crê. E quem crê se submete, obedece, se lança. Veja bem, meu irmão, se você faz acepção, já viu aquela história daquela pessoa que está esperando um emprego maravilhoso? Qual é o emprego maravilhoso? Um emprego que só tenha crente. Todo mundo é crente. Todo mundo é servo de Deus, aleluia. A gente faz até culto, pastor. Né? Eu me lembro, irmãos, eu trabalhava, assim que eu me converti, eu trabalhava, a oficina que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na oficina de bicicleta, e no fundo tinha uma oficina de moto. Meus irmãos, aqueles três mecânicos tinha ali, era o dia todo tipo de atrocidade, você imagina. E como era madeira vazada, madeira entrelaçada, dividindo as duas oficinas, eu tinha que ouvir o dia todo. E eles implicavam, irmãos, eles aprontavam de tudo porque eu era crente. Não tem ideia das histórias, um dia eu conto alguma delas. E eu estava lá. Um dia eu machuquei, fui tentar tirar uma peça lá de uma bicicleta, machuquei, o martelo veio na minha mão. Meu irmão estourou lá o dedo, e quando eu dei o grito, eu disse o quê? Eu disse, aleluia. E eu glorifiquei a Deus, eu me lembro disso. Eles ficaram parados. Quando eu olhei, eles estavam parados olhando. E eles ficaram admirados, porque eles achavam que eu ia dizer um palavrão. E eles ficavam torcendo, eu digo, não é possível. Eles chegaram a forjar coisas para ver se eu perdia a cabeça. Quer dizer, hoje o irmão vai blasfemar, hoje ele blasfema. E aí, meus irmãos, eu vou dizer um negócio para você. E eu, na época, perguntava, mas meu Deus do céu, como é que pode? Até que me veio o entendimento. Nós somos luz, não somos? Não é isso que a Bíblia diz que nós somos? Tem sentido, irmãos, luz perto de luz? Tem sentido? Não tem sentido. Luz tem que ser posta no meio das trevas. Eu quero dizer para você que está orando pelo emprego dos sonhos. Todo mundo é crente, aleluia. Meu irmão, sai fora desse negócio, porque você é luz. E aonde tiver trevas é que você tem que estar. Se ninguém é crente onde você trabalha, só tem problema lá, só tem gente arrumando problema. Meu irmão, é o momento de você ser um crente cheio do Espírito Santo, ungido, abençoado. Por quê? Porque são essas pessoas que Deus ama e tem um propósito. Que é isso, pastor? A começar de você. Ou você era gente boa, ou você era o melhor que tinha. Meu irmão, tem gente que se for procurar saber, vai descobrir que não se aguentava. E Deus abençoou. Então, de vez em quando, a gente tem que lembrar de quem éramos, de onde saímos. De como Deus agiu com graça e misericórdia para conosco. Agora você pega isso, meu irmão, e você mira em cima dos pecadores do nosso tempo, e você trata de se aproximar deles com o Evangelho.
Porque senão nós não fazemos diferença nenhuma, não temos diferença nenhuma dos religiosos da época. E no dia do juízo haverá muitas surpresas, meus irmãos. Muita gente que achava que estava na obra e nunca compareceu na vinha, nunca esteve. Se você é membro da igreja há muito tempo, isso não quer dizer nada para Deus. Eu quero lembrar você que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, mas a nossa fé também tem que ser renovada todo dia através da leitura da palavra. A Bíblia tem promessas, são mais de 2.500 promessas, que se consta que já foi contado. Mas eu quero que você pare de olhar para essas promessas e comece a olhar para aquilo que Deus espera que você faça. O que são as promessas? As promessas é aquilo que Deus vai fazer, não é, meu irmão? Não é? Aleluia, pastor. Quando eu ouço as promessas, dependendo, eu até sapatio, até saio pulando. Meu irmão, preste atenção. O que Jesus está dizendo aqui é que quem falou que vai comparecer são os que se arrependem. As pessoas que comparecem são os arrependidos. São as pessoas que sabem os pecados que cometeram e foram recebidos. Se você ainda não entendeu isso, peça a misericórdia de Deus, porque nós podemos estar afastando pessoas da fé. Pessoas que serão recebidas primeiro que nós, se nós não atentarmos para essa realidade. Eu quero deixar claro aqui em nome de Jesus, que Deus tem um propósito maravilhoso na vida de tantas pessoas. Mas nós temos que ir até elas. O ide por todo mundo se cumpre aqui. Esse aqui é os confins da terra que Deus confiou a nós, irmãos. Esse aqui é os confins da terra. E eu quero desafiar você em nome de Jesus, a você refletir sobre a sua vida, como você tem tratado as pessoas, como você tem lidado com as pessoas que não professam a fé. Vamos analisar isso. Quantas pessoas hoje você falou que não são crentes? Você cumprimenta só quem é crente ou você fala com todo mundo? E procura se aproximar de todo mundo porque você entende que você foi chamado para ser luz e não tem utilidade a luz no meio das luzes. Luz é para estar no meio da escuridão, a luz tem que estar no meio da escuridão. Mas aí, meu irmão, tem um bando de crente às vezes que quer só bonança, só quer viver no bem bom. Onde é o bem bom? No meu emprego todo mundo é cantando, pastor, aleluia. Aí a gente pensa até que é o céu. Eu acho que morreu, chegou no céu, né? Deve ter morrido, morreu, né? Se você acordar de manhã, você for para um lugar que só tem gente cantando, e você, de noite, só tem gente cantando, aleluia. Meu irmão, você já morreu, você morreu. Você morreu, filho. Você está no céu. Porque o que a Bíblia diz, que enquanto estivermos na terra, que serão lutas e tribulações. Por que lutas e tribulações? Porque o crente que serve a Deus conforme Cristo serviu, ele tem o mundo inteiro como seu inimigo. As trevas estarão lutando dia e noite para poder tirar a sua razão, a sua fé, para poder amargurar você, para trazer dificuldade no caminho, mas você tem o céu todinho a seu favor para te ajudar. Mas o céu, irmão, se manifesta mediante a fidelidade dos servos de Deus. Quero lembrar a você um princípio que está no período ali, texto de Mateus mesmo. No momento que Jesus vai para o deserto, ele passa 40 dias jejuando. 40 dias jejuando e ele tem fome quando se cumpre os 40 dias. Mas veja que Deus não fez nada. Deus não deu um pedaço de pão. Mas quando ele permaneceu firme até o fim, e se completou o período que ele tinha que ficar ali, diz o texto de Lucas vai citar isso, no finalzinho, que os anjos vieram e o serviram um banquete. O texto diz que os anjos vieram. Se você vai estudar o texto, aliás, tem, se eu não me engano, uma tradução só que diz que foi servido uma refeição, e quando você traduz é que dá o entendimento de banquete.
Os anjos de Deus vieram. Deus não desampara os seus. Só que, primeiro Jesus tinha que ter enfrentado as trevas e vencido. E ele venceu de tal forma, e aí sim veio o cuidado de Deus por meio dos seus anjos. Isso é uma realidade espiritual, irmãos. Quando Jesus foi preso, ele conteve os discípulos. Pedro, com a espada, já tinha passado na orelha de um. Primeira operação de plástica aconteceu na Bíblia. Foi ou não foi? Foi Jesus. Cortou a orelha fora, Jesus pegou lá, colocou de volta, na hora, sem anestesia. E o que Jesus disse para Pedro? Guarda a tua espada, porque eu poderia agora pedir ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Irmãos, se fosse um anjo já estava bom. Se fosse 12, então nem se fala. Mas 12 legiões, aí você vai procurar saber quantos são numa legião. Uma legião de soldados romanos era 6.000. 6.000. Então 12, 6.000 vezes 12. Tá bom para você? O que Jesus estava dizendo? Os anjos servirem é mole, é tranquilo. Só que não era da vontade de Deus que os anjos viessem. Era da vontade de Deus que ele padecesse, para depois os anjos virem. Lembra quando Jesus ressuscitou? Um anjo ficou assentado na pedra. A pedra que fechava o túmulo. Mas para esse anjo vir, primeiro teve que ter fidelidade. Meus irmãos, nós precisamos dessa palavra, viu? Você quer ser abençoado, filho? Mas primeiro você tem um compromisso de fidelidade com Deus. O problema é que hoje em dia todo mundo quer primeiro o quê? Não, Deus, manifesta a tua promessa, manifesta a tua promessa. E um monte de promessas que Ele já te deu, que Ele está esperando você crer para você viver. E um monte de palavra de Deus que Deus já te deu, meu querido. E Ele está esperando você viver as palavras que Ele já disse. E a pessoa quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e mais. Você sabia que a pessoa que está pedindo assim, Senhor, dá-me poder, dá-me poder. Eu tenho para mim que Deus tem vontade de perguntar assim uma vez ou outra, né? Mas para que você quer esse poder mesmo? Você só vem aqui na minha igreja e depois você volta para a sua casa. Você não quer ter contato com ninguém. Você não para conversar com ninguém. Você não para dar atenção para ninguém. Você não ora por ninguém além da sua família. Meus irmãos, alguém que estiver nessa linha não é diferente dos líderes religiosos da época. Não é. Um dia nós estávamos aqui num culto, eu estava aqui pregando, eu notei que do outro lado da rua tinha uma pessoa. Aliás, eu não estava pregando ainda, mas tinha do outro lado da rua uma pessoa, eu fui até lá e eu pedi para o pessoal da recepção ir lá perguntar à pessoa se ela não queria entrar. E eu me lembro, irmãos, que a pessoa perguntou para quem estava na recepção, perguntou se ela podia participar da reunião aqui, se a reunião não era só para nós. Meu Deus, naquele dia foi forte. A pessoa ficou um tempão parado em pé, lá do outro lado da rua. E ela perguntou se podia participar, porque ela achava que essa reunião aqui era só para quem era da igreja. Antes que você diga que ela estava errada, vai entender qual era o tipo de crente ao redor dela, para se formar na mente dela esse entendimento. Vai imaginar o que ela passou. Irmãos, alguns anos atrás, já faz bons anos, graças a Deus, espero que nunca mais aconteça. Frequentava aqui a igreja uma moça, até então, normal, a igreja está aberta a todas as pessoas. Aí veio aqui na igreja um rapaz de terno, ficou sentado lá no fundo, no final do culto ele queria falar comigo. Quando ele começou a falar comigo, me mostrou logo uma carteira. E na carteira estava escrito assim, em diagonal, autoridade eclesiástica.
Aí deu logo a carteirada para mim. Eu sou da igreja tal, sou liderança lá. E eu vim aqui informar o senhor de uma moça que está frequentando aqui a sua igreja. Cuidado com ela, porque ela é perigosa. E aí ele disse lá os pecados que ela tinha cometido, ó. E que eu não deveria recebê-la aqui nos cultos. Irmão, naquele dia eu tive que pedir a Deus misericórdia. Eu lembrei logo de Jesus com chicote. Porque eu pensei não estar acreditando no que eu estava vendo. E aí eu tive que informar aquele senhor que aqui era o lugar genuíno para aquela moça vir. Meus irmãos, o pior pecador que existe que alguém possa ter conhecido, vir à igreja é o melhor lugar que ele pode vir. E eu disse a ele, essa moça, que bom que ela está vindo. E eu agora, por causa da sua palavra, vou orar mais por ela e vou receber melhor ainda em outras palavras. Estou resumindo o que eu disse, porque foi muita coisa, não queira saber o que eu falei também. Mas foi difícil no dia. Irmãos, por pouco eu não disse, meu irmão, pelo amor de Deus, pare com isso antes que venha um raio na sua cabeça, eu estou aqui perto de você. Porque o cristianismo não é isso. Não é isso. O cristianismo, meu irmão, é você olhar para quão grande amor você foi perdoado. Deus te concedeu a vida e você deve levar essa vida a outras pessoas, sem distinção, sem distinção. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos encontrados cada dia mais, recebidos em sua presença. Deus não terá que nos confrontar com esta palavra, porque nós já a recebemos em nosso coração. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos misericórdia, meu Pai, que o Senhor nos livre de fazer diferença entre esta e aquela pessoa. E que o Senhor nos derrame no nosso coração amor de Deus pelas pessoas. Pai, porque se não é o teu amor e graça, eu não estaria aqui pregando e nenhuma estaria aqui agora nos acompanhando pela internet e nem mesmo aqui neste templo, os teus filhos que estão aqui, nenhum tinha escapado. Meu Pai, nós fomos salvos, fomos recebidos. E nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos use para alcançar pessoas. E nós tenhamos aqui pessoas, Senhor, dizendo, eu também fui recebido, eu também fui achado por Deus. Muito obrigado.